Shalom, queridos, aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E eu estava aqui meditando a palavra do Senhor, mas antes de compartilhar com você, eu estava pensando que quantas pessoas têm zombado do nome de Deus, quantas pessoas estão brincando com Deus, quantas pessoas estão confundindo o amor de Deus e acham que Deus tudo perdoa e que pode fazer, pode acontecer e vai ficar por isso mesmo. Engana-se profundamente quem assim age, quem assim pensa. Porque a palavra do Senhor aqui no livro do profeta Naum nos traz uma lição poderosa e eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você. Olha que diz a palavra no capítulo 1, Naum capítulo 1, vamos fazer menção a partir do verso 2 que diz assim: Ó Senhor, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Vocês prestaram atenção do que essa palavra está dizendo? Eu vou repetir aqui, olha. O verso 2, na parte A, diz assim, ó: O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. Então nós aprendemos aqui que Deus é amor, mas também Ele é justiça. Então muitas pessoas têm ido por um caminho escarnecendo o nome de Deus e acha que vai ficar por isso mesmo, que Deus é um Deus perdoador, queridos. Essa palavra de Naum, do livro de Naum, aqui do profeta, vai falar sobre a ira e a misericórdia de Deus ao mesmo tempo. Mas eu quero ficar um pouco aqui com a ira, né? Que é pouco falado. Muitas das vezes só falamos do amor de Deus, da justiça de Deus, do perdão que Ele tem, mas esquecemos de enfatizar também a ira, porque Deus, Ele também tem ira. E como é que a ira de Deus ela se estabelece? Ela se estabelece quando ela é ignorada, quando a palavra do Senhor é ignorada. O verso 3 fala assim: O Senhor é tardio em irar-se. Bem verdade. Deus, ele demora de se irar. Ele é longânimo, ele dá várias oportunidades, ele dá várias situações, né, chances para que a pessoa se arrependa. Mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O que ele quer dizer com isso? Ele demora para se irar. Mas quando ele se ira, o nosso Deus, ele não vai ter por inocente o culpado, ele vai julgar conforme o ato. Quer ver o exemplo? Naum, o profeta de Deus, ele é levantado para profetizar contra os nínives, né? Os ninivitas, a nação de Nínive, a cidade de Nínive, né? Nínive foi alertada, mas não se arrependeu. Eu não sei se você lembra da história lá do profeta Jonas, que Deus também chama Jonas para aquele tempo ali, levar uma exortação para a cidade de Nínive. Só que naquela época de Jonas, do período do profeta Jonas, o povo se arrependeu, o rei da cidade, ele ofereceu um jejum de arrependimento a Deus e a ira de Deus foi aplacada. A ira de Deus cessou e não teve a destruição na cidade, porque o povo se arrependeu, os animais, as crianças. O rei deu um decreto para que todos esses fizessem o jejum, porque se arrependeram das suas práticas. E Deus foi benevolente para com a cidade. Mas passaram-se os anos, e muitos anos, 100 anos depois, 2 gerações, pode-se dizer. Deus levanta agora o profeta Naum para decretar
a sentença, o julgamento de destruição sobre a cidade de Nínive. Porque nesse contexto aqui, já não havia mais jeito. As atrocidades, eles outrora havia deixado, mas com o tempo voltou tudo de novo. Aquela cidade extremamente assassina, que matava de forma cruel muitos israelitas e muitas outras nações, não se converteu do seu pecado, pelo contrário, a maldade foi crescente. O coração dos nínives, dos ninivitas, estava tão tomado pela maldade que já não teve mais uma sentença, já não teve mais uma exortação para arrependimento. Pelo contrário, a sentença agora era destruição. E Deus levanta o profeta Naum para trazer essa advertência e dizer que Deus iria destruir aquela nação, em específico aquela cidade. E sabe o que chama a minha atenção? Que antes de Deus manifestar a sua ira, antes de Deus destruir aquilo que ele não gostaria de destruir, mas por não ouvir a sua palavra, ele sempre vai conceder muitos ensinamentos, ele vai conceder alertas, ele sempre vai dar livramentos, mas se a nação não escuta, se o povo não escuta, ignora, é claro que a ira de Deus vai ser derramada. E assim foi que Nínive foi destruída. O império dos assírios foi destruído. Qual é a lição que nós aprendemos aqui nesta passagem? Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei o que Deus está te alertando, o que Deus está te ensinando. Eu não sei quais os livramentos que Deus já tem te dado e tem colocado em tua frente. E se você estiver ignorando esses alertas, esses sinais de Deus, oi querido, para agora, em nome de Jesus, para hoje. Se arrependa, porque Deus, Ele é tardio em irar-se. Ele é tardio em irar-se. Mas a palavra diz que Ele não vai ter como inocente o culpado. Ou seja, se você está sendo alertado dos maus caminhos, se Deus te deu uma direção e você está indo para outro caminho, se Deus falou para você fazer algo e você não está fazendo, você está em desobediência. Você está sujeito a receber a ira de Deus sobre a sua vida. Hoje a palavra aqui, a reflexão está exortativa. Ela vem com exortação para que você se arrependa enquanto há tempo. Isso aqui vale para crente, vale para descrente. Isso aqui é para todos. Todos que têm o temor. Para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Então converta-se dos seus pecados. Se por acaso você tomou uma decisão que não foi do agrado de Deus, se arrependa ainda hoje. Peça perdão para que Deus ele seja benevolente com você. Talvez se você está em uma vida de pecado errônea, cheia de maldade no coração, se arrependa hoje também, confessa diante do Senhor os seus erros, os seus pecados, que Deus ele vai vir com o seu favor sobre a sua vida. Então cuidado, queridos, cuidado, isso aqui é um alerta, cuidado, para que a ira do Senhor não seja derramada contra a tua vida, a tua família, a tua casa, para que a ira do Senhor não derrame sobre aonde você está, por falta de ouvir a palavra de Deus. Os ninivitas não ouviram, acharam que Deus não ia fazer nada. Uma vez Deus fez, se arrependeu, Deus eliminou a sentença de morte e pensou que Deus ia fazer o mesmo, só que dessa vez não. Deus não vai ter ninguém culpado por inocente, ou seja, você está sendo alertado, você está sendo orientado, Deus está te dando livramento, Deus está te dando ensinamento, mas se você persistir no pecado, no erro, você vai ser destruído, você vai morrer na sua falha, e Deus não vai ter você como inocente, porque você está sendo culpado das suas ações, ou seja, você está tendo consciência do que você está fazendo errado. Então que esta palavra sirva de reflexão hoje. Em nome de Jesus para a tua vida, eu quero orar por você. Se você quer se arrepender, vamos orar juntos. Pai amado, Pai querido, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
Eu quero apresentar esta pessoa, Pai, que está fazendo uma oração de confissão, que se arrepende dos seus maus caminhos, que se arrepende da sua decisão errada, que se arrepende dos pecados que tem cometido, que não tem agradado ao Senhor. Neste momento, Pai, eu peço pelo sangue de Jesus que os pecados desta pessoa possam ser perdoados e que agora a tua justiça, Pai, venha sobre a vida desta pessoa e ela siga um novo caminho, um caminho de justificação, um caminho de redenção e de santificação na tua palavra. Ajuda esta pessoa. E este, Pai, que ainda não fez sua decisão, que não se arrependeu, mas que continua no caminho da mentira, no caminho do pecado, no caminho da morte, tem misericórdia. Espírito Santo, entra no coração e convence, porque somente o Senhor tem esse papel para convencer o homem do pecado e do juízo. Oh, Espírito de Deus, tem misericórdia, porque muitas das vezes o Senhor tem usado as sentinelas, os boca de Deus, para avisar, para alertar, mas muitos não têm convertido os seus caminhos, muitos não têm se afastado do mal e por isso, infelizmente, vão sofrer a tua ira. Tem misericórdia, Pai. A tua palavra diz que o Senhor é tardio em irar-se. Eu sei que o Senhor está sendo longânimo, dando oportunidade a muitas pessoas que estão aqui orando comigo a se arrepender, a ter uma nova vida, porque o Senhor não quer destruição, o Senhor não quer pesar a mão, o Senhor não quer derramar a sua ira. Então, Pai, que o Senhor, neste dia de hoje, ajude esta pessoa a converter os seus caminhos, em nome de Jesus. Essa é a minha oração que eu faço em prol da sua vida. Que Deus tenha misericórdia, que Deus te dê oportunidade de arrependimento e conserte as suas veredas para que a bênção do Senhor repouse sobre ti. Que Deus os abençoe, fique com Deus. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho para você receber as mensagens e seja um missionário do Levando a Palavra, compartilhando essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Fica com Deus. Tchau, tchau.